O Espírito da Verdade. Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Ditado por diversos espíritos. Em teu nome, Senhor. Mestre. Estudando a mensagem libertadora de Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, os companheiros desencarnados de quantos se encontram ainda em rudes lições na escola física, escrevemos este livro 2, em teu nome. Nele se refletem os pensamentos daqueles servos menores de teus servos maiores, aos quais confiaste, em círculos mais estreitos de ação, a sublime tarefa de reviver o Espírito da Verdade, nos tempos calamitosos de transição que o planeta atravessa. Oferecemo-lo a todos os irmãos, cujos ombros jazem vergados ao peso de rijas obrigações, nesta hora em que a família humana desfalece a míngua de amor, aos que, por náufragos da existência, viram quebradas, ante os furacões do materialismo destruidor, as embarcações religiosas em que se lhes ergue a fé, aos que levantam a voz para redizer-te a palavra de esperança e de luz, deslocando, à custa de sacrifício, os empeços das trevas, aos que, sobrecarregados de graves deveres, procuram preencher os lugares dos que desertaram do serviço, tentando de balde esquecer os fins da vida, e, acima de tudo, aos que, por agora, não encontram para si mesmos senão a herança das lágrimas em que se lhes dissolve o coração. Com todos eles, Senhor, rumo à era nova, nós, gotas pequeninas de inteligência no oceano da infinita sabedoria de Deus, partilhamos os lances aflitivos da terra traumatizada por angústias apocalípticas, em busca de paz e renovação, trabalhando pelo mundo melhor, na certeza de que permaneces conosco e de que, como outrora, diante da tempestade, repetirás aos nossos ouvidos, tomados de inquietação, tende bom ânimo. Sou eu, não temais. Uberaba, 9 de outubro de 1961. Eurípedes Barçanufo, Bezerra de Menezes, Cair Barchutel Anália Franco, Hilário Silva, André Luiz, Emanuel, Meme, e outros. 1. Problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo. Ouro no mar. Ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes. Espaço nas cidades. Espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino. Cultura na técnica. Cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência. Teorias nas escolas filosóficas. Teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas. Organizações econômicas. Organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo e, parafraseando um conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. 2. Excesso e você. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas, e objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos, que lhes sejam inúteis, em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios, que descansam esquecidos, para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa,
conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos, que lhes sobram, aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examine a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O excesso de nossa vida cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. 3. Legenda espírita. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar-lhe os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a benção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo e nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas e, sim, ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo, a fim de ajudar-lhes a solução, contudo, para atenderem semelhante mister, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec, no luminoso portal da doutrina espírita, a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Bezerra de Menezes. 4. Simpatia e bondade. No plano infinito da criação jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser, no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes, se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações, perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão toda a vida. Emmanuel. 5. Decálogo para médiuns. 1. Rende culto ao dever. Não há fé construtiva onde falta respeito ao cumprimento das próprias obrigações. 2. Trabalha espontaneamente. A mediunidade é um arado divino que o óxido da preguiça enferruja e destrói. 3. Não te creias maior ou menor. Como as árvores frutíferas, espalhadas no solo, cada talento mediúnico tem a sua utilidade e a sua expressão. 4. Não esperes recompensas no mundo. As dádivas do Senhor, como sejam os fulgores das estrelas e a carícia da fonte, o lume da prece e a benção da coragem, não têm preço na terra. 5. Não centralizes a ação. Todos os companheiros são chamados a cooperar, no conjunto das boas obras, a fim de que se elejam a posição de escolhidos para tarefas mais altas. 6.
Não te encarceres na dúvida. Tudo bem, muito antes de externar-se por intermédio desse ou daquele intérprete da verdade, procede originariamente de Deus. 7. Estuda sempre. À luz do conhecimento armar-te-á o espírito contra as armadilhas da ignorância. 8. Não te irrites. Cultiva a caridade e a brandura, a compreensão e a tolerância, porque os mensageiros do amor encontram dificuldade enorme para se exprimirem com segurança através de um coração conservado em vinagre. 9. Desculpa incessantemente. O ácido da crítica não te piora a realidade, a praga do elogio não te altera o modo justo de ser, e, ainda mesmo que te categorizem a conta de mistificador ou embusteiro, esquece a ofensa com que te espanquem o rosto, e, guardando o tesouro da consciência limpa, segue adiante, na certeza de que cada criatura percebe a vida do ponto de vista em que se coloca. 10. Não temas perseguidores. Lembra-te da humildade do Cristo e recorda que, ainda ele, anjo em forma de homem, estava cercado de adversários gratuitos e de verdugos cruéis, quando escreveu na cruz, com suor e lágrimas, o divino poema da eterna ressurreição. André Luiz. 6. Deus te abençoe. Logo após fundar o Lar Anália Franco, na cidade de S. Manuel, no estado de São Paulo, viu-se de Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças, aqui e ali, em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações, e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando, certa noite, em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita. Apupos. Gritaria. Condenações. De Clélia, com auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que o moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento. O sangue escorre. Mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem. De Clélia demora-se por mais de uma semana, orando e servindo. Acabava de atender um doente em casa particular, quando entra a senhora aflitíssima. É mãe. Tem um filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. De Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo, e surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta. Inconsciência. A missionária desdobra sem desvelo. Passes. Vigílias. Orações. Enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: "A senhora me perdoa?" Ela, contudo, disse apenas, com brandura: "Deus te abençoe, meu filho." Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita e, ainda hoje, onde se encontra é denodado batalhador do Evangelho. Hilário Silva. 7. Os outros. Dizes trazer o deserto no coração, entretanto, pensa nos outros. Muitos pisam teus rastros, procurando-te as mãos no grande vazio. Para um pouco e perceberá a presença nas sombras da retaguarda. Enquanto gritas a própria solidão, compreenderás que a voz deles está morrendo na garganta, através de longos gemidos. Volta-te e vê. Compara os teus braços robustos com os ossos descarnados que ainda lhe servem de suporte às mãos tristes em que os dedos mirrados são espinhos de dor. Enxugue o teu pranto e observa os olhos fatigados que te contemplam. Falam-te a história de esperanças e sonhos que o tempo soterrou na areia da frustração. Referem-se ao frio cortante do lar perdido e agonia da ramagem nas trevas. Para aí compadece-te. Deixa que respirem, ainda mesmo por um momento só, no calor de teu hálito. Quem poderá medir a extensão da grandeza de uma simples semente, caída na terra que o arado martirizou? A beleza de um minuto nos ensina, muita vez, a povoar de alegria e de luz a existência inteira. Diz a antiga lenda que uma gota de chuva caiu sobre o oceano que a tormenta encapelara e, aflita, perguntou: "Deus de bondade, que farei, sozinha, neste abismo estarrecedor?" O pai não lhe respondeu, mas, tempos depois, a gota singela era retirada do mar, convertida numa pérola para adornar a coroa de um rei.
Dá também algo de ti aos que bracejam no torvelinho do sofrimento, e, mesmo que possas ofertar apenas um pingo de amor aos que padecem, tua dádiva será filtrada pelas correntes da angústia humana e subirá, cristalina e luminescente, na direção dos céus, para enfeitar a glória de Deus. Meme. 8. A rigor. Espírito Santo, falange dos emissários da providência que superintende os grandes movimentos da humanidade na terra e no plano espiritual. Reino de Deus, estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes. Céu, esferas espirituais santificadas onde habitam espíritos superiores que exteriorizam, do próprio íntimo, a atmosfera de paz e felicidade. Milagre, designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defesa ao entendimento fragmentário da criatura. Mistério, parte ignorada das normas universais que, paulatinamente, é identificada e compreendida pelo espírito humano. Sobrenatural, definição de fenômenos que ainda não se incorporam aos domínios do hábito. Santo, atributo dirigido a determinadas pessoas que aparentemente atenderam, na terra, à execução do próprio dever. Tentação, posição pessoal de cativeiro interior a vícios instintivos que ainda não conseguimos superar por nós mesmos. Dia de juízo, oportunidade situada entre dois períodos de existência da alma, que se referem à sementeira de ações e à renovação da própria conduta. Salvação, libertação e preservação do espírito contra o perigo de maiores males, no próprio caminho, a fim de que se confie a construção da própria felicidade, nos domínios do bem, elevando-se a passos mais altos de evolução. O Espiritismo tem por missão fundamental, entre os homens, a reforma interior de cada um, fornecendo explicações ao porquê dos destinos, razão pela qual muitos conceitos usuais são por ele restaurados ou corrigidos, para que se faça luz nas consciências e consolo nos corações. Assim como Cristo não veio destruir a lei, porém cumpri-la, a doutrina espírita não veio desdizer os ensinos do Senhor, mas desenvolvê-los, completá-los e explicá-los em termos claros e para toda a gente, quando foram ditos sob formas alegóricas. A rigor, a verdade pode caminhar distante da palavra com que aspiramos a traduzi-la. Renove, pois, as expressões do seu pensamento e a vida a renovar-se-lhe-á inteiramente, nas fainas de cada hora. André Luiz. 9. Dinheiro e amor. Diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Certamente, sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. Ainda assim, lembra-te de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos infelizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor tecido de apólices para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundícia derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa, relegado à intempérie. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora e um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e esperança de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo, em casa, alguém te pede entendimento e carinho e, além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam-te os gestos de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem fiança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou simpatia aos que lhes buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos, assim, que a caridade tem o tamanho do coração. Meme. 10. Avisos da criação. A presença divina constitui verdade perene. Até o silêncio da pedra fala em Deus. O universo repousa na disciplina. O labirinto da selva revela a ordem em cada pormenor. Em a natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar.
Há sabedoria em todas as coisas. Embora sem tato, a trepadeira sabe encontrar apoio, não obstante sem visão, o girassol descobre sempre o astro-rei. Em tudo existe afeição boa. As nuvens mais sombrias refletem a luz solar. Eternidade significa aprimoramento contínuo de repetições. Sem recapitular movimentos, a terra desagregar-se-ia. A fé construtiva não teme a adversidade. O penhasco no dilúvio é ponto de segurança. A obediência não dispensa firmeza. Humilhada e submissa, a água se amolda a qualquer recipiente, mas, resoluta e perseverante, atravessa o rochedo. Toda empresa solicita cultura e prática. Inexperiente, o homem vivo naufraga no bojo das águas. Adaptado, o lenho morto navega na superfície do mar. O aspecto exterior nem sempre denuncia a realidade. O vento, supostamente vádio, trabalha na função de cupido das flores. Volume não expressa valor. Apesar de pequenina, a semente é gota de vida. A palavra feliz constrói invariavelmente. Na linguagem do pássaro, todo som faz melodia. Valor e humildade são expressões de inteligência sublime. Se o cume mais alto recebe a chuva em primeiro lugar, o vale mais baixo recolhe, ao fim, a maior parte da água. Para revelar-se, o bem não exige trombeta. Conquanto invisível, a onda de perfume, muita vez, nutre e refaz. No campo da evolução, a paz é a conquista inevitável da criatura. A escarpa de hoje será planície amanhã. André Luiz. 11. Médiuns e mediunidades. No falso pressuposto de que haja médiuns e mediunidades mais importantes entre si, recordemos o velho apólogo que Meneno Agripa contou ao povo amotinado de Roma, a fim de sossegar-lhe o espírito em discórdia. Se o cérebro, por reter a ideação fulgurante, desprezasse o estômago ocupado na tarefa obscura da digestão, a cabeça não conseguiria pensar. Se os olhos, por refletirem a luz, declarassem guerra aos intestinos por serem eles vasos seletores de resíduos, de certo que, a breve tempo, a retina seria espelho morto nas trevas, e se o tronco, por sentir-se guindado a pequena altura, condenasse os pés por viverem ao contato do solo, rolaria o corpo sem equilíbrio. E, de nossa parte, ousaríamos acrescentar a antiga fábula que tudo, no campo da sequência da natureza, é solidariedade e cooperação. Se os braços desaparecerem, os pés se fazem mais ágeis. Em sobrevindo a surdez, acusa o olhar penetração mais intensa. Se a visão surge apagada, o tacto mais amplamente se desenvolve. Se o baço é extirpado, a medula óssea trabalha com mais afinco, de modo a satisfazer as necessidades do sangue. Qual acontece no mundo orgânico? A doutrina espírita é um grande corpo de revelações e de bênçãos, no qual cada médium possui tarefa específica. Esse esclarece. Aquele consola. Outro pensa feridas. Aquele outro anula perturbações. Esse incorpora sofredores angustiados. Aquele transmite elucidações de instrutores devotados à grande beneficência. Outro recebe a palavra construtiva. Aquele outro se incumbe da mensagem santificante. Como é fácil observar, o passe curativo é irmão da prece confortadora, a desobsessão é o reverso da iluminação espiritual e o verbo fulgente da praça pública é outra face do livro que o silêncio abençoa. Em nossa esfera de serviço, portanto, já que prescindimos do profissionalismo religioso, não existem médiuns pastores, médiuns gerentes, médiuns líderes ou médiuns diretores. Porquanto a cada qual de nós cabe uma parte do grande apostolado de redenção que nos foi atribuído pela espiritualidade maior. E se todos nós, em conjunto, temos um mentor a procurar e ouvir de maneira especialíssima, no plano da consciência e no santuário do coração, esse mentor é nosso Senhor Jesus Cristo, o sol do amor eterno, a cuja luz, no grande dia de nossos mais altos ajustamentos, deveremos revelar em nós mesmos a divina essência da sua lição divina. A cada qual por suas obras. Cair Bachutel. 12. Em plena era nova. Há criaturas que deixaram, na terra, como o único rastro da vida robusta que usufruíam na carne, um mausoléu esquecido num canto ermo de cemitério. Nenhuma lembrança útil. Nenhuma reminiscência em bases de fraternidade. Nenhum ato que lhes recorde atitudes com padrões de fé.
Nenhum exemplo edificante nos currículos da existência. Nenhuma ideia que vencesse a barreira da mediocridade. Nenhum gesto de amor que lhes granjeasse sobrenome orvalho da gratidão. A terra conservou-lhes a força, apenas o cadáver, retalho de matéria gasta que lhes vestir o espírito e que passa a ajudar, sem querer, no adubo as ervas bravas. Usaram os empréstimos do Pai magnânimo exclusivamente para si mesmos, olvidando estendê-los aos companheiros de evolução e ignorando que a verdadeira alegria não vive isolada numa só alma, pois que somente viceja com reciprocidade de vibrações entre vários grupos de seres amigos. Espíritas, muitos de nós já vivemos assim. Entretanto, agora, os tempos são outros e as responsabilidades surgem maiores. O Espiritismo, a rasgar-nos nas mentes acanhadas e entorpecidas largos horizontes de ideal superior, nos impele para frente, rumo aos cimos da perfectibilidade. A humanidade ativa e necessitada, a construir seu porvir de triunfos, nos conclama ao trabalho. O Espírito é um monumento vivo de Deus, o Criador amorável. Honremos a nossa origem divina, criando o bem como chuva de bênçãos ao longo de nossas próprias pegadas. Irmãos, sede vencedores da rotina escravizante. Em cada dia renasce a luz de uma nova vida e com a morte somente morrem as ilusões. O Espírito deve ser conhecido por suas obras. É necessário viver e servir. É necessário viver, meus irmãos, e ser mais do que pó. Eurípedes Barçanufo. 13. Ação da prece. Você é o lavrador. O outro é o campo. Você planta. O outro produz. Você é o celeiro. O outro é o cliente. Você fornece. O outro adquire. Você é o ator. O outro é o público. Você representa. O outro observa. Você é a palavra. O outro é um microfone. Você fala. O outro transmite. Você é o artista. O outro é o instrumento. Você toca. O outro responde. Você é a paisagem. O outro é objetiva. Você surge. O outro fotografa. Você é o acontecimento. O outro é a notícia. Você age. O outro conta. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é desejo de seguir para Deus. Mas, entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende às criaturas, através das criaturas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. André Luiz. 14. Muralha do tempo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Jesus. Mateus 7, 13. Em nos referindo à semelhante afirmativa do Mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo, situada à frente de todos nós. A porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. A porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior, com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perdas de tempo. Aquém da muralha, o passado e o presente. Além da muralha, o futuro e a eternidade. De cá, a sementeira do hoje. De lá, a colheita do amanhã. A travessa de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Os minutos apresentam valores particulares, conforme atravessemos a muralha, pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Examina, por tua vez, qual a passagem que eleges por teus atos comuns, na existência que se desenrola, momento a momento. Por milênios, temos sido viajores do tempo a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória e na posse amoedada, na beleza física e na egolatria aviltante. Renovemo-nos, pois, em Cristo,
seguindo, nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Emmanuel. 15. Colher e garganta. Imaginemos a língua como sendo a colher do sentimento. Mentalizemos o ouvido por garganta da alma. Tudo o que falamos é ingrediente para a digestão espiritual. Bondade é pão invisível. Gentileza é água pura. Otimismo é reconstituinte. Consolação é analgésico. Esclarecimento construtivo é vitamina mental. Paciência é antitóxico. Perdão é cirurgia reajustante. Queixa é vinagre. Censura é pimenta. Crueldade é veneno. Calúnia é corrosivo. Conversa inútil é excedente enfermiço. Maledicência é comida deteriorada. Falando, edificamos. Falando, destruímos. Falando, ferimos. Falando, medicamos. Falando, curamos. Disse o Divino Mestre: bem-aventurados os pacificadores. Usemos para com os outros o alimento da paz, porque, estendendo paz aos outros, asseguramos paz a nós mesmos. E, com a paz, conseguiremos possuir espaço e tempo terrestres, em dimensões maiores, para que aprendamos e possamos, realmente, servir. Hilário Silva. 16. Educação. O amor é a base do ensino. Professor e aluno, cooperação mútua. O autoaprimoramento será sempre espontâneo. Disciplina excessiva, caminho de violência. A curiosidade construtiva ajuda o aprendizado. Indagação ociosa, dúvida enfermiça. Egoísmo na alma gera temor e insegurança. Evangelho no coração, coragem na consciência. Cada criatura é um mundo particular de trabalho e experiência. Não existe vocação compulsória. Toda aula deve nascer do sentimento. Automatismo na instrução, gelo na ideia. A educação real não recompensa nem castiga. A lição inicial do instrutor envolve em si mesma a responsabilidade pessoal do aprendiz. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Pais e educadores. Se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores de vida. André Luiz. 17. Crianças doentes. Acalentas nos braços o filhinho robusto que o lar te trouxe e, com razão, te orgulhas dessa pérola viva. Os dedos lembram flores desabrochando, os olhos trazem fulgurações dos astros, os cabelos recordam estrigas de luz e a boca assemelha-se à concha nacarada em que os teus beijos de ternura desfalecem de amor. Guarda-o, de encontro ao peito, por tesouro celeste, mas estende compassivas mãos aos pequeninos enfermos que chegam à terra, como lírios contundidos pelo granizo do sofrimento. Para muitos deles, o dia claro ainda vem muito longe. São aves cegas que não conhecem o próprio ninho, pássaros mutilados, esmolando socorro em recantos sombrios da floresta do mundo. Às vezes, parecem anjos pregados na cruz de um corpo paralítico ou mostram no olhar a profunda tristeza da mente anuviada de densas trevas. Há quem diga que devem ser exterminados para que os homens não se inquietem, contudo, Deus, que é a bondade perfeita, nos confia hoje, para que a vida, amanhã, se levante mais bela. Diante, pois, do teu filhinho quinhoado de reconforto, pensa neles. São nossos outros filhos do coração, que volvem das existências passadas, mendigando entendimento e carinho, a fim de que se desfaçam dos débitos contraídos consigo mesmos. Entretanto, não lhes aguardes rogativas de compaixão, de vez que, por agora, sabem tão somente padecer e chorar. Internece-te e auxilia-os, quanto possas. E, cada vez que lhes ofertes a hora de assistência ou a migalha de serviço, o leito agasalhante ou a lata de leite, a peça de roupa ou a carícia do talco, perceberás que o júbilo do bem eterno te envolve a alma no perfume da gratidão e na melodia da bênção. Meme. 18. O Espiritismo pergunta. Meu irmão,
Não te permitas impressionar apenas com as alterações que convulsionam hoje todas as frentes de trabalho e descobrimentos na Terra. Olha para dentro de ti mesmo e mentaliza o futuro. O teu corpo físico define a atualidade do teu corpo espiritual. Já viveste, quanto nós mesmos, vidas incontáveis e trazes, no bojo do espírito, as conquistas alcançadas em longo percurso de experiências na ronda de milênios. Tua mente já possui, nas criptas da memória, recursos enciclopédicos da cultura de todos os grandes centros do planeta. Teu perispírito já se revestiu com porções da matéria de todos os continentes. Tuas irradiações, através das roupas que te serviram, já marcaram todos os salões da aristocracia e todos os círculos de penúria do plano terrestre. Tua figura já integrou os quadros do poder e da subalternidade em todas as nações. Tuas energias genésicas e afetivas já plasmaram corpos na configuração morfológica de todas as raças. Teus sentidos já foram arrebatados ao torvelinho de todas as diversões. Tua voz já expressou o bem e o mal em todos os idiomas. Teu coração já pulsou ao ritmo de todas as paixões. Teus olhos já se deslumbraram diante de todos os espetáculos conhecidos, das trevas do horrível às magnificências do belo. Teus ouvidos já registraram todos os tipos de sons e linguagens existentes no mundo. Teus pulmões já respiraram o ar de todos os climas. Teu paladar já se banqueteou abusivamente nos acepipes de todos os povos. Tuas mãos já retiveram e dissiparam fortunas, constituídas por todos os padrões da moeda humana. Tua pele, em cores diversas, já foi beijada pelo sol de todas as latitudes. Tua emoção já passou por todos os transes possíveis de renascimentos e mortes. Eis porque o Espiritismo te pergunta, não julgas que já é tempo de renovar? Sem renovação, que vale a vida humana? Se fosse para continuares repetindo aquilo que já foste e o que fizeste, não terias necessidade de novo corpo e de nova existência. Prosseguirias de alma jungida à matéria gasta da encarnação precedente, enfeitando um jardim de cadáveres. Vives novamente na carne para o burilamento de teu espírito. A reencarnação é o caminho da grande luz. Ama e trabalha. Trabalha e serve. Perante o bem, quase sempre, temos sido somente constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, esquecidos de que tudo se transforma, com exceção da necessidade de transformar. Militão Pacheco. 19. Guarda-te em Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar com que toda manhã, sua infinita bondade dissolve das trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que sua compaixão reajusta os quadros da natureza. Ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável, quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhando, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza, para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence, em todas as circunstâncias. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo, na provação e na miséria que lhes vergastam as horas e lhes crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreender o que nele, o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. E, abraçando o próprio dever como sendo expressão de sua divina vontade para os teus passos de cada dia, encontrarás na oração a força verdadeira de tua fé, a erguer-te das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta às sendas do céu. Emmanuel. 20. Contrastes. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana, contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho, no entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos, todavia,
Inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo, todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo, no entanto, muitos possuem em abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente, contudo, extensa maioria forja guerra dentro de si mesma. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes, contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual, todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. André Luiz. 21. Discípulos do Cristo. Somos discípulos do Cristo. Mas, repetindo com ele a sublime afirmação, Pai nosso que estais no céu, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. Somos discípulos do Cristo. Contudo, redizendo junto a ele as inesquecíveis palavras de submissão ao Criador, seja feita a vossa vontade, assemelhamo-nos a vulcões de imprecações, sempre que nos sintamos contrariados na execução de pequeninos desejos. Somos discípulos do Cristo. Entretanto, refazendo com ele a súplica ao Pai de infinito amor, o pão de cada dia dai-nos hoje, reclamamos a carcaça do boi e a safra do trigo exclusivamente para nossa casa, esquecendo-nos de que, ao redor de nossa mesa insaciável, milhares de companheiros desfalecem de fome. Somos discípulos do Cristo. Todavia, depois de implorar com o sábio orientador a eterna justiça, perdoai as nossas dívidas, mentalizamos, de imediato, a melhor maneira de cultivar aversões e malquerenças, aperfeiçoando, assim, os métodos de odiar os mais fortes e oprimir os mais fracos. Somos discípulos do Cristo. No entanto, mal acabamos de pedir a Deus, em companhia do grande benfeitor, não nos deixeis cair em tentação, procuramos, por nós mesmos, aprisionar o sentimento nas esparrelas do vício. Somos discípulos do Cristo. Contudo, rogando ao Todo-Poderoso, junto do inefável companheiro, livrai-nos de todo o mal, construímos canhões e fabricamos bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Somos discípulos do Cristo. Mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade, para desfrutarmos, no mundo, a parte do leão. É por isso que somos, na atualidade da Terra, os cristãos incrédulos, que ensinam sem crer e pregam sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. E é assim que, atormentados por dificuldades e crises de toda espécie, aflitiva colheita de velhos males traço, cada qual de nós tem necessidade de prosternar-se perante o Mestre Divino, à maneira do escriba do Evangelho, guardando na mão o próprio sonho de felicidade, enfermiço ou semi-morto, a exorar em contraditória rogativa. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Jacinto Fagundes. 22. A poesia perdida. O Consolador é a onipresença de Jesus na terra. Ao influxo da benemerência celeste, ele acerena os gestos impensados das criaturas do que gemem esporeadas pelas provações, aplaca os gritos blasfemos que se elevam de muitas bocas com requintes insaciáveis de orgulho, recompõe os rostos incendidos pelo fogo de multifárias paixões e soergue os proscritos do remorso que se escondem nas dores devoradoras, desmemoriados na retificação que o destino lhes retraça. O Consolador prometido. Sursum corda. Res, non verba. Seguindo-lhe os ditames, jamais desfeches o alvemira, pois os olhos voltívolos não podem fixar os painéis vislumbrados nos cimos. Recorda que todas as cenas humanas têm seus bastidores espirituais. Se vives em ânsia de paz interior, sustém o império sobre ti mesmo. Espanejante a carusma dos preconceitos que te dançam na mente, qual a poeira de sombra, entenebrecendo-te a razão. Recoloque os ideais com novas tintas de alegria, esperança e coragem, no combate aos erros bastas vezes milenares. Estende um pensamento bom aos sépticos transviados no dédalo das indagações contraditórias,
ferretuados no duelo interior da dúvida. Fuja a voz bramidora da censura para que os teus lábios festejem os ouvidos alheios com expressões de conselho e acentos de consolo. Borda a palavra com doçura e repete mansamente a própria benção quando a tua voz se perca entre os clamores dos que passam a vociferar rebeldia e avançam espavoridos por veredas em chamas. Socorre a mães desditosas, cujos filhinhos doentes vertem lágrimas a se transmutarem nos livores macilentos da morte. Afaga, ao calor das frases de fraternidade revigoradora, as têmporas encanecidas e latejantes que te suplicam algum óbolo de carinho. Desfaze o véu do pranto de agonia de quem chora às ocultas, no sarcófago das trevas de si mesmo. Derrama preces confortativas entre os peregrinos da morte que não se resguardaram para a grande viagem e carreiam o coração em atropelos, de espanto a espanto, ante a perpetuidade da vida. Em toda estrada vicejam alfombras de sorrisos e chovem lágrimas de aflição, mas o amor, com o Cristo Jesus, recupera a poesia perdida ao longo do nosso caminho, pois só ele transforma o miasma em perfume, o incêndio em luz, o espinho em flor, o deserto em jardim e a queda em ascensão. Manuel Quintão. 23. No reino da ação. Não condene. Ajude ao outro. Cultive serenidade. Use os próprios recursos para fazer o bem. Proceda com bondade, sem exibição de virtude. Seja qual for o problema, faça o melhor que você puder. Não admita a supremacia do mal. Fuja de todo pensamento, palavra, atitude ou gesto que possam agravar as complicações de alguém. Ouça com paciência e fale amparando. Recorde que amanhã você talvez esteja precisando também de auxílio e, em toda situação desejável, mesmo que o próximo demonstre necessidade de reprimenda, observe, conforme a lição de Jesus, se você está em condições de atirar a pedra. André Luiz. 24. Caminhe alegremente. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e, por ela, muitos se contaminem. Paulo. Hebreus, 12, 15. Raízes de amargura existirão sempre, nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escauracho, em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor se não engarrafares fio ou vinagre no coração. Emanuel. 25. Fazendo sol. Amanheceste chorando pelos que te não compreendem. Amigos diletos richaram contigo. Nos mais amados, viste o retrato da ingratidão. Aspiravas a desentranhar o carinho nos corações queridos, com a pureza e a simplicidade da abelha que extrai o néctar das flores sem alterá-las, e, porque não conseguiste, queres morrer. Não te encarceres, porém, nos laços do desespero. Afirmas-te à procura do amor, mas não te recordas daqueles para quem o teu simples olhar seria assim como o sorriso da estrela, descerrado nas trevas. Mostram a cabeça encanecida, a feição de nossos pais. São irmãos semelhantes a nós ou são jovens e crianças que poderiam ser nossos filhos. Contudo, estiram-se em leitos de pedra e refugiam-se em antros, fincados no solo, quais se fossem proscritos atormentados. Não te pedem mais que um pão, a fim de que lhes restaurem as energias do corpo enfermo, ou uma palavra de esperança que lhes console a alma dorida. Não percas o tesouro das horas, na aflição sem proveito. Pode ser, ainda hoje, o apoio dos que esmorecem, desalentados, ou a luz dos que jazem nas sombras,
Podes estender um cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria, aliviar o suplício dos companheiros que a moléstia carcome ou dizer a frase calmante para os que enlouqueceram de sofrimento. Sai, pois, de ti mesmo para conhecer a glória de amar. Perceberás, então, que a existência na Terra é apenas um dia na eternidade, aprendendo a iluminá-la de amor, como quem anda fazendo sol, nos caminhos da vida, e encontrarás, mais tarde, em cânticos de alegria, todos aqueles que te não amam agora, amando-te muito mais, por te buscarem a luz no instante do entardecer. Meme 26. No retoque da palavra. Seja onde for, não afirme, detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ouvindo a frase infeliz, não grite, é um desaforo. Invigilância alheia pede a nossa vigilância maior. Atravessando a madureza, não se lamente, já estou cansado. Sintoma de exaustão, vontade enferma. Sentindo a mocidade, não assevere, preciso gozar a vida. Romagem terrestre não é excursão turística. À frente do amigo endividado, não ameace, hoje ou nunca. Agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Ao companheiro menos categorizado, não ordene, faça isso. Indelicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta, crueldade indireta. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes. Sob o clima da provação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. No cumprimento do dever, não clame, estou sozinho. Ninguém vive desamparado. Colhido pelo desapontamento, não reclame, que azar. A lei divina não chancela imprevistos. A face do ideal, não se lastime, ninguém me ajuda. No Espiritismo temos responsabilidade pessoal com o Cristo. André Luiz. 27. Carta a meu filho. Meu filho, dito esta carta para que você saiba que estou vivo. Quando você me estendeu a taça envenenada que me liquidou a existência, não pensávamos nisso. Nem você, nem eu. A ideia da morte vagueava longe de mim, porque esperava de suas mãos apenas o remédio anestesiante para minha enxaqueca. Entendi tudo, porém, quando você, transtornado, cerrou subitamente a porta e exclamou com frieza, morri, velho. As convulsões que me tomavam de improviso, traumatizavam minha cabeça. Era como se a afiada navalha me cortasse as vísceras num braseiro de dor. Pude ainda, no entanto, reunir minhas forças em suprema ansiedade e contemplar você, diante de meus olhos. Suas palavras ressoavam-me aos ouvidos. Morri, velho. Era tudo o que você, alterado e irreconhecível, tinha agora a dizer. Entretanto, o amor em minha alma era o mesmo. Tornei a noite recuada quando afaguei pela primeira vez. Sua mãezinha dormia, extenuada. Pequenino e tenro de encontro ao meu peito, senti em você meu próprio coração a vagir nos braços. E as recordações desfilaram, sucessivas. Você, qual passarinho contente a abrigar-se em meu colo, o álbum de fotografias em que sua imagem apresentava desenvolvimento gradativo em todas as posições, as festas de aniversário e os bolos coloridos enfeitados de velas que seus lábios miúdos apagavam sempre numa explosão de alegria. Rememorei nossa velha casa, a princípio humilde e pobre, que o meu suor convertera em larga habitação, rica e farta. Agoniado, recordei incidentes, desde muito esquecidos, nos quais me observava expulsando crianças ternas e maltrapilhas do grande jardim de inverno para que nosso lar fosse apenas seu. Reencontrei-me, trabalhando, qual suarento animal, para que as facilidades do mundo nos atendessem às ilusões e os caprichos. Em todos os quadros a se me reavivarem na lembrança, era você o grande soberano de nosso pequeno mundo. O passado continuou a desdobrar-se dentro de mim. Revisei nossa luta para que os livros lhe modificassem a mente, o baldado esforço para que a mocidade se lhe erigisse em alicerce nobre ao futuro. De volta às antigas preocupações que me assaltavam, anotei-lhe, de novo, as extravagâncias contínuas, os aperitivos, os bailes, os prazeres, as companhias desaconselháveis,
a rebeldia constante e o carro de luxo com que o presenteei num momento infeliz. Filho do meu coração, tudo isso revi. Dera-lhe todo o dinheiro que conseguira juntar, mas você desejava o resto. Nas vascas da morte, viu, ainda, mãos ansiosas, arrebatando meu chaveiro para surrupiar as últimas joias de sua mãe. Vi perfeitamente quando você empalmou o dinheiro, que se mantinha fora de nossa conta bancária, e, porque não podia odiá-lo, orei, talvez com fervor e sinceridade pela primeira vez, rogando a Deus nos abençoasse e compreendendo, tardiamente, que a verdadeira felicidade de nossos filhos reside, antes de tudo, no trabalho e na educação com que lhes venhamos a honrar a vida. Não dito esta carta para acusá-lo. Nem de leve me passou pelo pensamento o propósito de anunciar-lhe o nome. Você continua sangue de meu sangue, coração de meu coração. Muitas vezes, ouvi dizer que há filhos criminosos, mas entendo hoje que, na maioria das circunstâncias, há, junto deles, pais delinquentes por acreditarem muito mais na força do cofre que na riqueza do espírito, afogando-os, desde cedo, na sombra da preguiça e no vício da ingratidão. Não venho falar, assim, unicamente a você, porque seu erro é o meu erro igualmente. Falo também a outros pais, companheiros meus de esperança, para que se precatem contra o demônio do ouro desnecessário, porque todo ouro desnecessário, quando não busca o conselho da caridade, é tentação à loucura. Há quem diga que somente as mães sabem amar e, realmente, o regaço materno é uma bênção do paraíso. Entretanto, meu filho, os pais também amam e, por amar imensamente a você, dirijo-lhe a presente mensagem, afirmando-lhe estar em prece para que a nossa falta encontre socorro e tolerância nos tribunais da divina justiça, aos quais rogo me concedam, algum dia, a felicidade de tê-lo novamente ao meu lado, por retrato vivo de meu carinho. Então nós dois juntos, de passo acertado no trabalho e no bem, aprenderemos, enfim, como servir ao mundo, servindo a Deus. J. 28. Lições do momento. Deus é amor invariável e o amor desafivela os grilhões do espírito. Se há repouso na consciência, a evolução da alma ergue-se, desenvolta, dos alicerces insubstituíveis do sacrifício. Quem não se bate pelo bem, desce imperceptivelmente para as fileiras do mal. Junto à correção sempre existe o desacerto, exaltando o mérito do dever na conduta digna. Identifique, na dificuldade, o favor da providência divina para dilatar-lhe a paz, sentindo, no imprevisto da experiência mais grave, o fulcro de incitamento à perseverança na boa intenção e vendo, na tibiez de quantos emergiram em vigilância, o exemplo indelével daquilo que não deve ser feito. Quanto maior a sombra em torno, mais valiosa a fonte de luz. Desse modo, alegria pura viceja entre a dor e o obstáculo, a resignação santificante nasce em meio às provas difíceis, a renúncia intrépida irrompe no seio da injustiça das emulações acirradas, e a pureza construtiva surge, não raro, em ambiente de viciação mais ampla. Eis porque, em seu círculo pessoal, se entrecruzam mensagens importantes e diversas a lhe doarem o estímulo e a consolação, o entendimento e a claridade de que você carece para ajustar-se espiritualmente, através das lides variadas de cada instante. O chefe irritadiço é instrumento providencial da corrigenda. O companheiro problemático deixa-nos livre caminho à sementeira da fraternidade sem mescla. O engano é precioso contraste a ressaltar as linhas configurativas da atitude melhor. A tortuosidade do caminho demonstra a excelência da estrada reta. Faça, pois, do momento que transcorre, a lição recolhida para o momento a transcorrer, verificando quantas vezes, em 24 horas, você é requisitado a auxiliar os semelhantes, e não regateie cooperação. Na oficina de trabalho, buscam-lhe a gentileza no amparo de muitos corações que se sentem ao desabrigo. Na via pública, esbarram-lhe o passo companheiros que vão e vêm buscando encontrar o sorriso que você pode ofertar-lhes como incentivo à esperança. No recesso do lar, o alvorecer encontra-lhe a presença, em novas possibilidades de exaltar a confiança nos desígnios da altura. Na conversação comum, requisições ostensivas auscultam-lhe a disposição de estender conhecimento e virtude, na enfermagem das chagas morais, entrevistas na modulação das vozes e nos traços dos semblantes, afora variegados ensejos de assistir o próximo, a lhe desafiarem a eficiência e a vigilância,
tais como a necessidade interior estampada no silêncio do visitante, o azedume do colega menos feliz, o doente a buscar-lhe os préstimos, o sofredor a rogar-lhe compreensão, a abordagem da criancinha desvalida, a surpresa menos agradável, a correspondência a exigir-lhe atenção ou o noticiário intranquilo que a imprensa